Então, muito bom dia a todos, aqui a quem está na sala, no Salão Nobre dos Passos do Conselho, também aqueles que nos vão acompanhar a partir da transmissão digital desta reunião, do dia 11 de março de 2025, portanto, excepcionalmente realizada uma terça-feira, às 10h30 da manhã, e começamos com a apreciação e votação da ata da reunião anterior. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, punha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Período antes do ordem do dia, eu queria então propor à Câmara a possibilidade de realizarmos a próxima reunião no dia 16 de abril, em vez do dia 9, por força ou em sequência daquilo que é a discussão pública portanto, do PDM e em função das muitas participações, para garantirmos que possa haver uma análise atempada a todos e depois a todas as situações e poder ir ainda à Assembleia Municipal de Abril. Os serviços, enfim, sugeriram que pudéssemos adiar uma semana. Não sei se alguém tem alguma objeção. Então, ficava assim, e é preciso depois proceder aos editais respectivos. Peço desculpa, Sr. Presidente. Estamos a falar da primeira reunião de abril. Entretanto, ainda teremos outra de março. O Sr. Presidente disse que era a próxima reunião. Não é a próxima, é a 1ª de abril. 1ª de abril, sim, sim. Muito bem, então, não havendo nenhuma objeção, fica assim. Eu punha, então, período antes do ordem do dia, quem se quer inscrever, Sra. Vereadora Anabela Cardoso, Sra. Vereadora Célia Azevedo, Sr. Vereador Paulo Portela, Sr. Vice-Presidente, Sr. Vereador José Lima. Queria também que não o disse, portanto, o Sr. Vereador, enfim, Henrique Ribeiro, justificará a falta, porque por motivos de ordem profissional também não pode estar. Então, a Sra. Vereadora Anabela, faz favor. Muito bom dia a todos. Queria aqui deixar o convite para uma iniciativa que vamos ter no auditório no dia 22 de março, às 21h30, um concerto com o artista Marta. Os bilhetes já estão disponíveis na nossa bilheteira online e, portanto, fica aqui o convite para que todos se possam associar. Dizer ainda que na semana de 10 a 14 de março vamos celebrar a Semana da Leitura no âmbito da Rede de Bibliotecas de Baião, que integra, para além da Biblioteca Municipal, a Biblioteca da Fundação Essa de Queiroz e dos 3 agrupamentos de escolas. É uma iniciativa que pretende promover a leitura, realizando diversas atividades, com sessões de leitura, encontros com escritores, oficinas pedagógicas, sendo que teremos a participação do escritor António Mota, que fará uma iniciativa inédita, Leituras por Baião, já que vai, num dos circuitos escolares, apresentar o seu novo livro para os alunos que frequentam as nossas escolas. Aproveito ainda para felicitar a aluna Beatriz Oliveira Costa, do agrupamento de escolas da Iris, que obteve o primeiro lugar no concurso nacional de Ser Escritor é Cool, promovido pela Rede de Bibliotecas Escolares. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora Célia Azevedo, faz favor. Muito bom dia a todos. Dada a comemoração do Dia da Mulher no passado dia 8, quero mais uma vez lançar aqui o repto às mulheres baionenses para que, querendo, possam contribuir nos mais diversos setores da comunidade, sejam eles sociais, políticos, associativos e outros. Estou convicta de que fazemos a diferença, de facto, e pese embora a vida familiar ainda ocupe de forma desproporcional o nosso tempo, haveremos, assim querendo, poder disponibilizar algum em prol do nosso Conselho. Depois trago aqui uma observação que vai ao encontro de uma afirmação também que fez o Sr. Presidente de Câmara, e que, dado, não é, o regimento, por vezes não podemos na hora dar a nossa opinião ou poder defender alguma coisa. Eu também, e tem a ver com a colocação de betaminoso em alguns locais do nosso Conselho, eu sou uma defensora acérrima da não colocação de betaminoso
principalmente dentro das localidades. Portanto, o Sr. Vice-Presidente será testemunha disso. Aliás, eu já a uma certa altura, na Junta de Freguesia, manifestei. Acho que estragamos por vezes. É certo que, se formos ao escutar os nossos munícipes, provavelmente dirão que o melhor é o bituminoso. Não acho. Vai à vida natural, devemos evitar, principalmente no meio das freguesias e dos lugares mais rurais, devemos evitar essa colocação. Eu percebi, e peço desculpa, mas eu percebi que o Sr. Presidente, eventualmente, num outro caso, pode estar de acordo comigo numa afirmação que fez. Depois, valorizar a peça de teatro ainda há lugares. Sou normalmente uma assídua participante do teatro, porque gosto. Obviamente que as pessoas há uma diversidade de ofertas, disso não há dúvida, culturais, e as pessoas, obviamente, uns gostarão de uma ou de outra atividade, não podemos gostar tudo do mesmo. E fiquei agradavelmente surpreendida pelo número de pessoas que assistiu à peça de teatro Ainda há Lugares. Muito interessante, muito oportuna e que reflete a nossa sociedade, principalmente dos meios mais rurais. E, portanto, deixar aqui esta valorização e dizer que fiquei agradavelmente surpreendida. Obrigada. Muito obrigado, Senhora Vereadora. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Cumprimentar a Câmara, todos os que estão aqui presentes na sala, bem como os que nos próximos dias nos vão ver lá em casa. Sr. Presidente, em relação ao desfile de Carnaval, dizer que o vereador que eu chamo o vereador sem pelouro continua a ter influência nesta autarquia, mas desta vez as alterações, na minha perspectiva, até foram boas. Portanto, o facto do Carnaval acabar na praça, hoje Praça Francisco Sá Carneiro, acho que é uma boa opção, já havia ter sido feita há mais tempo, e acho que é uma boa opção. Depois, Sr. Presidente, eu andei a ver os meus apontamentos e, como sabe, eu não tenho muito tempo para dedicar-me à atividade política, mas tenho que de vez em quando ir ler aquilo que tenho pendente. E uma das coisas que eu tenho pendente, Sr. Presidente, é uma frase que o Sr. Presidente um dia disse, ou que me atribuiu numa Assembleia Municipal, que eu que afirmei que o Sr. Presidente que a Câmara tinha feito nomeações de familiares de elementos do Executivo. É claro que nós sabemos que foram admitidos para os quadros da Câmara, nos últimos anos, familiares de elementos do Executivo, mas eu não me lembro de ter dito esta afirmação. E já desafiei várias vezes o Sr. Presidente a dizer-me quando é que eu disse isso e até hoje não obtive resposta. Portanto, eu agradecia que logo que possível me faça chegar essa resposta. Depois, em relação às portagens, eu tenho uma vaga ideia, e posso estar enganado, de que ficamos aqui com o compromisso, ou mais ou menos uma ideia, de que iríamos mandar uma carta também ao líder do Partido Socialista e ao líder do Chega, para fazerem uma nova proposta onde incluíssem Baião na isenção das portagens. E queria perceber se eu me enganei, se compreendi mal e saber qual é a opinião desta Câmara. Depois, Sr. Presidente, em relação às contratações, estamos em ano de eleições e eu acho que era de bom tom que a Câmara Municipal e este Executivo tivesse algum cuidado nas contratações, principalmente de prestações de serviços. O que é opções de obras, nós sabemos que elas têm que ser feitas e muitas vezes não são feitas num ano só. As prestações de serviços, achamos que devíamos ter algum cuidado. Isto porquê? Porque sabemos que a contratação de prestações de serviços muitas vezes é uma forma de manipular, pressionar, condicionar diversos agentes da sociedade civil. Depois, Sr. Presidente, queria falar acerca de uma contratação que foi feita que gostava de saber para que é que isto serve. Foi feita uma contratação à Smart Vision, que é num valor qualquer coisa como 94.299, com a data de publicação 25/2, a data de contrato 21/2. Eu queria saber o que é que esta empresa vai fazer nos serviços da autarquia. Depois ainda, Sr. Presidente, eu tenho andado a ver as gravações das reuniões de Câmara
e há alguns fatores que me chamam a atenção, e um deles chama-me a atenção o seguinte: uma destas reuniões, que eu não consigo precisar qual, e agradecia que os serviços vissem isso, o Sr. Presidente recebeu por parte do Sr. Chefe de Divisão, via telemóvel aí ao lado, umas informações, das quais o Sr. Presidente, muito indignado, achou que o Sr. Chefe de Divisão não lhes havia de ter dado dessa forma. E eu não vejo isso nas gravações. E eu gostava de saber se posso estar com lapsos e não ter visto mesmo, ou se realmente elas não estão lá. Portanto, agradecia que os serviços vissem isso. Depois, horários e locais e como é que é feito a viatura, como é que funciona a viatura do espaço de cidadão. Onde é que podemos ver o que é que a viatura e onde é que a viatura está. Ainda mais, posto de turismo, na sede do Conselho, quais são os horários de funcionamento. Depois, Sr. Presidente, queria fazer aqui uma proposta de alguns idosos, depois de ter falado com alguns idosos, que se me queixam e que vão falando, se calhar comigo, se calhar com vocês também, não digo que não, que é alguma dificuldade quando vão ao centro de saúde com a forma como lidam com os sistemas informáticos. E, portanto, eu achava que nós, na autarquia, e dado que temos, penso eu, funcionários para isso, se tivéssemos lá um funcionário disponível para ajudar os mais idosos em fazer os diversos serviços que têm que fazer nos sistemas informáticos, que sou a favor que isso aconteça, mas que também tenhamos lá alguém que possa ajudar a que eles façam, portanto, que as necessidades deles sejam colmatadas. Depois ainda, Sr. Presidente, em relação ao equipamento de segurança, vou voltar ao mesmo. A Câmara fez um investimento, e muito bem, no equipamento de segurança para todos os colaboradores, e muito bem, e eu acho que, para além de fazer um investimento, agora haveria de obrigar, porque é para o bem dos colaboradores, esta obrigação é para o bem deles e das famílias deles, obrigar a utilizar o equipamento de segurança. Acho que era uma das campanhas que a Câmara internamente devia fazer, porque isto é para o bem dos colaboradores e para o bem das famílias dos colaboradores. E depois também dizer-lhe, Sr. Presidente, que achava que aquilo que acha há muito tempo, desde que cheguei a esta Câmara, que o senhor devia ser o primeiro a dar o exemplo, que não acontece. E, portanto, era isso, Sr. Presidente, para já. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Vereador, Sr. Vice-Presidente, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também todos os colegas vereadores, os colaboradores do município, que depois também nos há de ver lá em casa. Muito rapidamente também deixar só aqui referência a 2 ou 3 atividades que se vão desenvolver agora nos próximos dias. Desde logo no próximo sábado, dia 15, no pavilhão da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro, dentro do que tem sido habitual nos últimos anos, as comemorações do Dia da Mulher, apelar à participação, porque realmente o espetáculo está previsto, promete, e era muito importante também haver público. Deixar aqui esse convite a que todos possam realmente participar, sendo certo que é um dia dirigido mais às mulheres, mas acredito que os respectivos familiares, mesmo do sexo masculino, que irão estar presentes, porque é uma forma também de valorizarmos aquilo que é a ação das mulheres todos os dias dos diferentes anos. Depois também, mais uma vez, penso que também já o tinha feito, apelar à participação na meia maratona de Ouro Verde, que será também no fim de semana seguinte, no dia 23 de março. E aproveitando que estou a falar nestas 2 situações, Dia da Mulher e meia maratona, de deixar aqui também um registro, já o temos feito noutras alturas, mas oxalá para o ano estejamos aqui também a falar do mesmo assunto, que tem a ver com mais um prémio ganho pela nossa baionense, pela Gorete Correia, naquilo que também tem sido a atividade esportiva dela e da forma como também tem levado o nome de Baião e demonstrado que realmente com resiliência tudo se consegue, e deixar esse registro porque ela tornou-se tricampeã nacional de Trail Ultra Endurance e, portanto, devemos também evidenciar esse registro, e era essencialmente isso que tinha para transmitir. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vereador José Lima, faz favor. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bom dia a quem nos vai ouvir, também dentro de dias em suas casas. Dar conta da nossa presença na BTL, nestes dias que seguem já, dia 12 e dia 13, dar também conta de que a Câmara Municipal, o Executivo, estará representado amanhã, portanto, na BTL.
no dia 12 e no dia 13, portanto, nos espaços da Comunidade Intermunicipal de Tâmega e Sousa e na Turismo Porto e Norte. Portanto, faremos ali uma grande divulgação do nosso território, acima de tudo, das nossas gentes, dos nossos produtos. E julgo que é para isto que serve exatamente a BTL, que é divulgar exatamente aquilo que melhor temos em todo o território nacional, porque está virado para o território nacional, mas no nosso caso concreto, sobre Baião. Vamos aproveitar, efetivamente, para, tal como já fez aqui referência, também sou vice-presidente da meia maratona, onde também será divulgada de uma forma bem clara esta meia maratona que acontecerá já no fim de semana seguinte, bem como as nossas feiras, o caso concreto da Feira de Fumeiro, que acontecerá no início de abril, entre outras informações que também iremos passar neste espaço e nestes 2 dias, 12 e 13, na BTL. O caso do nosso Mosteiro de Ancedo, Centro Cultural, portanto, onde faremos uma divulgação muito forte junto de todos que irão estar na BTL, para que visitem e continuem a visitar Baião. O MAC tem sido, portanto, uma fonte de atração a este município e continuaremos exatamente a divulgá-lo desta forma. Os nossos produtos, naturalmente, fazem as delícias de todos e também aí teremos, nos 2 dias, alguns espaços de degustação também dos nossos produtos. Portanto, espero que realmente as pessoas divulguem Baião, portanto, na BTL, e nós lá estaremos exatamente para divulgar aquilo que melhor sabemos fazer também neste território. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, algumas considerações em relação às interpelações e considerações que aqui também foram feitas. Portanto, relativamente à senhora vereadora Célia Azevedo, portanto, faz aqui 2 considerações em que eu não sou interpelado e depois faz uma que usa aqui também a minha opinião relativamente ao bituminoso, e eu penso que estamos, quando diz também há alguma coisa que estamos de acordo, não é alguma, acho que é quase na totalidade, não é? Ou seja, eu também sou apologista de que nos interiores dos lugares, não só por causa do lema Baião, a vida natural, porque o lema é por causa da nossa realidade, efetivamente, penso que a pedra, uma boa pavimentação em pedra, enfim, fica mais bonita e é melhor. E eu tenho vindo a dizer o porquê é que é melhor. É melhor porque é para uma vida, é melhor porque, se for preciso passar um tubo de um lado para o outro, retira-se paralelo, põe-se paralelo. É melhor porque resiste muito mais às amplitudes térmicas de temperaturas extremamente quentes de verão e extremamente frias do inverno e, portanto, ao contrário do bituminoso, que ao longo dos anos também com essa, digamos, diferença térmica também se degrada mais. Tem vantagens também em termos de drenagem de águas pluviais, porque a água se subsome muito mais facilmente quando é em paralelo, quando é em bituminoso. Bom, isto são as vantagens, tem uma desvantagem que é menos lisinha. Agora, é verdade que, para além disso, até acontece que, em alguns locais, onde, e há um momento ou outro onde eu penso que se pode justificar, que é em estradas que, mesmo sendo interiores, que têm um forte declive ou uma grande pendente, porque digamos, o piso em pedra, quando ao fim de uns anos de uso, tende a polir, fica mais liso e depois dificulta em determinadas alturas a questão da circulação, pondo mesmo em causa a impossibilidade de circulação ou até em causa a segurança. E, portanto, nós vamos admitindo que com um forte declive, se possa admitir em algumas situações o bituminoso, mas, portanto, estamos perfeitamente de acordo quanto a isto. Depois, o Sr. Vereador Paulo Portela levanta aqui 10 questões, ou questões, ou enfim, sugestões. Fica satisfeito por o desfile de Carnaval ter acabado, penso que trocou o nome da praça, não, penso que se referiu Praça Sá Carneiro, mas é Praça essa de Queiroz, foi aí que ela terminou. Depois, quando diz que uma frase que lhe atribui a si, nomeadamente a questões de nomeação de familiares para o Executivo, ao Sr. Vereador, hoje já tenho, penso eu, a noção de que sabe onde é que
referiu essa expressão, referiu-a de forma direta e indireta, por várias vezes, direta e indireta, em muitos momentos, e aqui na reunião da Câmara. E há uma que está inclusivamente escrita, penso que lhe chegou à mão, que é nas suas declarações no Jornal da Expresso, em fevereiro de 2023. Portanto, se lá for, está lá isso escrito. Depois, se quiser, eu posso lhe fazer chegar isso. Expresso Online, fevereiro de 2023, já agora, em sequência da sentença do Tribunal que, portanto, arrasa a vossa proposta número 1, em sequência disso, o senhor faz umas declarações para o Jornal Expresso e é lá que refere isso nesses termos. Mas se quiser, ainda hoje, se quiser, lhe posso fazer chegar. Depois, o ponto número 3, eu confesso que não percebi bem. Portanto, diz exportagens e cartas disse-me ao Partido Socialista e ao Chega. Bom, eu penso que esse assunto tinha ficado fechado quando, na penúltima reunião, quando eu disse que enviei uma série de cartas, quer à Sra. Ministra Ana Abrunhosa, quer, enfim, a outros membros do Governo, eu disse isso e tinha referido pelo menos em 2 vezes e depois fiz-lhe chegar, nomeadamente, penso que não foi na última reunião, foi na penúltima, umas 10 vezes, aliás falei nisso aqui na reunião de Câmara, não é? Portanto, porque realmente quem pode decidir alguma coisa nesse sentido são essas pessoas e que depois naturalmente no Parlamento lá veem o que é que devem aprovar ou não. Depois, as contratações em ano de eleições, que devia ter algum cuidado, Sr. Vereador, eu tenho sempre muito cuidado, não é só em ano de eleições, temos sempre todo o cuidado, nós e os serviços, portanto, depois, quanto à prestação de serviços, que é ter também algum cuidado, que às vezes são usadas para manipular ou para pressionar, pronto, estas palavras, enfim, assentam-lhe a si, não é a mim, certamente, portanto, o senhor lá saberá, quando contrata serviços, o que é que fará, portanto, aqui, o Sr. Vereador, reitero, é aquilo que lhe digo sempre, não é? O senhor, perante alguma dúvida que tenha, de alguma coisa que corra menos bem, o senhor deve denunciá-las, porque se não os fizer, está a ser conivente com alguma irregularidade. E, portanto, pensei que já tinha captado essa forma que era a mais correta, não é? Quando tiver dúvidas de alguma coisa, enfim, tem um conjunto de instâncias ao seu serviço para poder fazer valer a justiça. Depois, o ponto número 5, uma contratação, uma empresa que eu nem consegui perceber bem o nome, assim de repente não lhe sei dizer, se souber dizer qual é o tipo de contratação, porque se for ver talvez eu possa dizer mais alguma coisa, porque senão, pronto, depois vou indagar e faço-lhe chegar essa informação. Sim, faz favor. Hoje vai-me deixar falar a meio. Obrigado. Não, já deixei mais um minuto, portanto... A aquisição de serviços de consultadoria para realinhamento organizacional e funcional do município. Pronto, então tenho aí a resposta. É isso mesmo. Depois, portanto, a gravação de uma reunião de Câmara em que supostamente o senhor chefe de divisão me falou qualquer coisa. Bom, eu confesso que não estou a atingir o que quero dizer, portanto, eu depois sugeria que o senhor vereador, no final da reunião, como quiser aqui, quer com o senhor chefe de divisão, quer eventualmente com a equipa que está a fazer a gravação, possa identificar essas situações e esclarecem, no que eu não estou a ver o que é que isso possa ser. Depois, quanto ao ponto número 7, espaço do cidadão, horários. Bom, o espaço do cidadão, esta carrinha é uma carrinha propriedade da Associação de Municípios de Douro e Tâmega, em que Baião, juntamente com Amarante, Marco de Canaveses, Sorico e Rezende, a integram.
era uma carrinha que, enfim, ali algures em 2009, 10, não posso precisar, mas funcionou como um espaço netmóvel, quando a internet ainda não era tão vulgarizada como é hoje, e, portanto, este espaço de cidadão móvel, também com biblioteca, é uma refuncionalização desta mesma viatura e que tem um calendário de funcionamento que se divide em relação, pelos 5 municípios que integram a MDT e, portanto, o horário é estabelecido para cada mês em que fica, algures, qualquer coisa do género, como uma semana por cada um dos municípios. E, portanto, previamente à sua passagem pelo Conselho de Baião, é anunciada oportunamente pela Associação de Municípios do Douro e Tâmega quais os dias, as freguesias e as horas, sendo que a ideia é passar por todas as freguesias, no caso concreto do Conselho de Baião, que não tenham, digamos, um posto de atendimento ao município, por exemplo, e, portanto, e lá são prestados não só todos os serviços, grosso modo, que são prestados na autarquia, portanto, aquilo não é só um espaço de cidadão móvel, é também um posto de atendimento ao município, portanto, assuntos que sejam tratados com a Câmara, tem efetivamente depois essa valência do espaço de cidadão móvel e tem ainda a possibilidade de, com um acervo de cerca de 300 livros em permanência, que funciona também como biblioteca móvel, em que as pessoas podem levantar os livros naquela semana que passa no seu lugar, na sua freguesia, e depois, da próxima vez que passar, poder deixar os livros ou até trocar por outros. Depois, sim, faz favor. Sr. Presidente, queria só acrescentar que o trajeto é definido em articulação com os senhores Presidentes de Junta, a divulgação é feita nos nossos canais de comunicação e pede-se também aos senhores padres para avisar nas igrejas. Muito obrigada. Muito bem. Quanto ao funcionamento do posto de turismo ou dos postos de turismo, eu confesso que não tenho aqui presente, portanto, mas está disponível na nossa página da internet. Depois, aliás, como todos os outros serviços. Depois, quanto à questão dos idosos que no centro de saúde têm dificuldades em lidar com sistemas informáticos, pronto, eu não... Duas notas. Primeiro, não lhe sei dizer o que é isso e o que é que um idoso tenha que lidar lá com os sistemas informáticos. De qualquer das maneiras, dizer-lhe, eu posso fazer chegar essa sugestão ao LS, porque, portanto, os funcionários que a autarquia tem e que passaram para a tutela do município por força da transferência de competências são funcionários assistentes operacionais, portanto, assistentes administrativos, que penso que será a esse tipo de apoio que o Sr. Vereador se está a referir. Portanto, enfim, devem fazer chegar, sugiro que os Srs. Vereadores possam fazer chegar, porque têm toda a legitimidade e interesse em fazer chegar essa sugestão, vocês diretamente ao LS, e não tira que nós também não possamos fazer chegar. Quanto aos equipamentos de segurança, Sr. Vereador, eu sublinho aqui a sua resiliência, porque eu digo exatamente a mesma coisa, quer dizer, a mim compete-me naturalmente, enquanto Presidente de Câmara, a garantir que os nossos funcionários têm todos os equipamentos de segurança e que os usem, e depois até através das nossas chefias fazem cumprir, espero eu, aquilo que são as suas obrigações. Quanto ao meu exemplo, é um bom exemplo, porque eu garanto-lhe que sempre que vou para um sítio em que me dizem que tenho que pôr os equipamentos de segurança, eu ponho, não tenho dúvidas. E eu reitero, o Sr. Vereador, permita-me esta bicada, é que garanta que também nas suas empresas, que agora, não é, ou pelo menos a partir do momento que chamou a atenção, que chamava tanto a atenção da Câmara, que devíamos cumprir a segurança, e depois o senhor que se preza tanto nas suas empresas e incumprir, eu espero que agora já cumpra também, como eu espero que todos os meus funcionários aqui o façam. Muito bem, sendo assim, terminamos o período da ordem do dia.
Presidente, dá-me licença. Só Qual, para que efeito, Sr. a Vereador? defesa da honra, se quiser, para esclarecimentos, como o senhor quiser. Eu não quero, o senhor é que está a pedir para falar, eu não quero. Eu estou-lhe a pedir para o senhor me deixar falar. Na defesa da honra, se for defesa da honra, sim, senhor. Sr. Presidente, Se é não para for, eu vou esclarecer interromper, está bem? É para esclarecer alguns pontos. Esteja à vontade, Sr. Presidente. Não, mas não é, se é para esclarecer, não é defesa da honra. E sabe que eu que respeito e que me Desculpe, calo. exatamente. Não é? Mas Sabe ouça, se é disso, não defesa da honra... Agora, também sei que Vereador, o está a que o senhor falar quer é que eu não falo, mas pronto. Não, tudo bem, não, o senhor não. é que sabe. Ouça, o senhor levantou aqui 10 pontos, ultrapassou, salvo erro, 2 minutos o seu tempo. Eu não interrompi. Se é mais esclarecimentos, o senhor vereador tem a oportunidade de fazê-los na próxima reunião, está bem? Sr. Presidente, Se é pronto. defesa da honra... Muito bem. obrigado, pronto, é o que eu Nada. digo. A falta de democracia em Baião continua e vai continuar mais. E quanto mais chegarmos para perto das eleições, vamos ficar piores. Mas isso os baionenses depois que vejam como é que é. Muito E eu bem. queria esclarecer aquilo que o senhor... Algumas liberdades e algumas coisas que o senhor diz aí, não é? E que, só que na próxima reunião o senhor quer que eu volte com o mesmo assunto. Eu vou voltar com o mesmo assunto. Mas, o que me faltam é senhor, assuntos. mas se foi alguma inverdade que eu disse, aí você pode, e se essa inverdade, que segundo a sua palavra, o fere na sua honra, faz favor. Então, as inverdades, faz favor. Sr. Presidente, olha, a primeira coisa, o facto de eu ter trocado o nome da praça é porque eu estou tão habituado e eu admiro tanto Sá Carneiro que pronto. Mas mal, eu não estou a ver de que forma é que isso é uma inverdade. Pronto, ou de só que para forma é que dizer lhe isso. fere a honra. É que eu estou tão habituado e eu admiro tanto Sá Sim, Carneiro já que até, percebi. que Ó, até, Sr. Vereador, Sr. Vereador, troco os permita-me. nomes. Sr. Vereador, para termos uma certa urbanidade nisto, o senhor disse, ok, inverdades que eu possa ter dito e que possa implicar a sua defesa da honra, começamos mal, que eu não estou a ver Depois nem ainda que outra seja uma coisa. inverdade. Depois ainda outra coisa, Sr. Presidente. O Sr. Presidente fala aí acerca de, quando eu perguntei, das minhas afirmações. Sr. Presidente, o senhor leu o que o Jornal Expresso escreveu, não me ouviu dizer. Sinceramente, eu nem sei onde é que isso está. Ó, Sr. Vereador, Eu ligo tanto a isso que lá nem sei está, onde é que mas isso é está. outra inverdade, que Pronto. não é inverdade, nem estou a ver senhor que é que isso fere a o sua senhor honra. leu num jornal, Terminamos. nunca me ouviu dizer. Claro. O senhor leu. E, portanto, acredita no tudo que lê. Pronto, e bem, o senhor tem tempo para isso, tem assessores para isso, eu não tenho. senhor, Eu nem sabia que isto estava escrito no Jornal Expresso, até vou ver. muito bem. Até vou ver. Pronto. Ó, Sr. Vereador, mas, ouça, é a segunda que nem é uma inverdade, nem estou a ver de que forma... Não, o senhor é que gosta de confundir, é porque eu não disse isso. Muito bem. Certo? Ainda E, bem. portanto, Ainda bem. eu não disse isso. Muito obrigado, então. Certo? Está bem, Não, Sr. Vereador? Terminamos, vai-me deixar então, está bem? completar acerca das portagens, por favor. Mas desculpe lá, sabe porque é que não vou deixar? Porque eu não estou a ver de que forma é que isso é uma inverdade Mas ou é defesa da honra. eu estou-lhe a pedir para falar. Não, desculpe lá, quer dizer, disse-lhe sim, senhora, não é defesa da honra, já percebi, O senhor era disse- inverdades. Bom, as inverdades, se põe uma inverdade na minha palavra, ok. Vamos na segunda coisa, que é para uma terceira, que não se aplica. O senhor quer é prolongar aqui o seu tempo. Muito obrigado, fala na próxima reunião, está bem? Sr. Presidente, Muito eu obrigado. posso falar dos serviços prestados? Não, dos serviços que vocês estão a contratar? não, fala na próxima reunião. O senhor O fez senhor não uma quer ser pergunta. esclarecido, não é? Olha o seguinte, ao Sr. Vereador. O senhor fez-me uma pergunta, uma série de perguntas, 10 ou afirmações. Respondi-lhe a tudo. O senhor conhece o regimento que votou, que o aprovou? Sr. Presidente, Está bem? pronto, Muito obrigado. É isto Muito que obrigado. os baionenses querem Ok, para muito bem. ser esclarecidos. Muito obrigado. Mas não se esqueça que a prestação de Mas, serviços a gente vai voltar a falar nela, Sr. Presidente. Ao Sr. Vereador, o senhor vai falar em tudo aquilo que pretender, quando quiser. Não vou que o senhor não me deixa. Ao Sr. Vereador, agradecia-lhe que cumprisse o regimento. Passamos então ao período de ordem do dia. Portanto, ponto número 1, protocolo de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro e a aluna Ana Rita Bessa Cabral Rodrigues, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, ponho à votação. Ponto número 2, protocolo de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o Instituto Politécnico de Bragança e a aluna Maria Inês Fonseca Pereira, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Proposta número 3, protocolo de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e a aluna Maria Inês Azevedo Oliveira, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não, ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 4, autorização para encerramento da conta bancária no Banco Santander Tota.
SA proposta, portanto, conforme puderam ver, foi uma conta que foi usada especificamente para um determinado propósito. Penso que até por causa de um leasing a propósito da atribuição à Câmara de viaturas elétricas e, portanto, obrigava a esta criação desta conta. Enfim, esgotou-se, de maneira que punha a votação, não sei se alguém se quer inscrever, punha a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Associação de Municípios do Douro e Tâmega, fixação de cotas mensais para o ano 2025, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, era só para perguntar se esta cota, se houve alteração em relação ao ano passado ou se mantém o mesmo valor. Muito obrigado. Sr. Vereador, penso que altera ligeiramente para mais, em função também daquilo que são os encargos que vamos tendo com o pessoal. Sim. E qual é a diferença? Podemos saber. Senhor Vereador, não lhe sei dizer assim de cabeça, posso tentar saber ainda durante o decorrer da reunião, está bem? Ou então faço-lhe chegar a posteriori, está bem? Nenhum dos seus vereadores sabe isso? Como? O Sr. Presidente não sabe, nenhum dos seus vereadores sabe. Sr. Vereador, eu é que lá vou às reuniões, mas o Sr. Vereador que integra também a MDT, o senhor devia saber se vai fazer essa pergunta. Não é? É verdade que suspendeu o seu mandato, mas sabe quanto era, sabe o valor agora, sabe o valor que era antes, quando suspendeu o seu mandato, portanto devia saber também, Sr. Vereador. Muito bem, mas eu vou pedir para saber quanto era, pode ser que ainda lhe faça chegar aqui durante a reunião. Já agora, João, se fizesses o favor, pedias ao João Paulo o valor, está bem? Muito bem, mas o Sr. Vereador já não se lembrava que integrava também a Assembleia da Associação de Municípios de Douro e Tâmega. Lembrava, então e as senhas? Quer conversa? Muito bem, então eu punha à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 6, isenção de taxas para licenciamento da atividade de desfile de Carnaval, promovida pela Associação Desportiva de Ancede, ratificação, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 7, atribuição de apoio aos agrupamentos de escolas para financiamento das atividades do Plano Anual para 2024 e 2025, proposta. A senhora Vereadora Anabela Cardoso, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para deixar aqui o registro que estes apoios dizem respeito ao plano de atividades que os agrupamentos dinamizam. Para além disso, o município assume integralmente os custos com o seu próprio plano de atividades e que contempla atividades para todos os alunos dos nossos agrupamentos. Dizer ainda que assumimos também o custo com o policiamento para os desfiles de Carnaval dos 3 agrupamentos que decorreu agora recentemente. Portanto, este é um apoio ao qual não estamos obrigados, mas que transferimos para os agrupamentos no sentido deles dinamizarem os seus planos de atividade. Muito obrigada. Obrigado. Punha então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Se concordassem proposta 8, 9 e 10, podia votá-la em conjunto, porque é uma alteração à delegação de competências no diretor do agrupamento de escolas dos 3 agrupamentos e que decorre, nomeadamente, da lei, se assim concordassem, mas mesmo assim pergunto se alguém se quer inscrever. Sra. Vereadora, faz favor. Sr. Presidente, só dar conta que a alteração significativa que temos aqui decorre do Orçamento de Estado de 2025, em que os agrupamentos passam a ter a obrigatoriedade de enviar para o município as faturas que dizem respeito à delegação de competências que o município delega nos agrupamentos e, se não gastarem o saldo das verbas que são transferidas, no final do ano terão que devolver ao município o saldo remanescente. Portanto, é a grande alteração que existe relativamente ao que ocorria até agora. Ora, então, se concordassem, punhamos as 3 à votação. Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Aprovadas por unanimidade. Ponto número 11, minuta do contrato de cooperação interadministrativo para as obras de requalificação do posto territorial
de Baião da Guarda Nacional Republicana, portanto, enfim, finalmente aqui o protocolo para se poder então avançar com a obra. Dizer este propósito que tenho estado em contactos com a Sra. Ministra da Administração Interna, nomeadamente para a convidar para vir a Baião, pudesse, na perspectiva de poder ser este contrato interadministrativo ser assinado cá, manifestou essa disponibilidade e se vier a confirmar poderia ser eventualmente ainda durante este mês. Mas, relativamente a isto, queria saber se alguém se quer inscrever. O Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, queríamos nos congratular por esta obra, pronto, que é uma obra mais que merecida, principalmente para os homens das forças de segurança que lá fazem a sua atividade e que merecem, não é? E que, pronto, se as pessoas que tratam da segurança do nosso Conselho estiverem satisfeitas e estiverem bem acomodadas, ficamos todos a ganhar. Mas depois também queria só, a título de curiosidade, perceber se a autarquia sabe de alguma coisa acerca de como é que está a frota de viaturas da nossa corporação, neste caso da GNR, porque há um ano atrás não estava muito bem, ou melhor, estava muito mal, e eu queria perceber se eventualmente há algum desenvolvimento e aproveitava esta intervenção para isso. Obrigado. Muito bem. Ora bom, mal este Governo tomou posse, conforme o Sr. Vereador saberá, se me diz que tem visto as gravações das reuniões, apesar de, nessa altura, enfim, estava com o mandato suspenso, mas fui dando conta aqui dos contactos que fiz, quer com o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil e depois, posteriormente, penso que em novembro, com a Sra. Ministra, uma audiência também me concedeu e falava-lhe de fundamentalmente de três questões que tinham a ver com aquilo que era a minha percepção das dificuldades de funcionamento do posto da GNR e que, enfim, que decorrem naturalmente dos contactos formais e informais que vamos tendo. Um deles era claramente a questão do posto, da qualificação do posto da GNR, portanto, que foi inaugurada em 97 e praticamente não teve obras de requalificação desde então. Era a questão do problema das viaturas e ainda a questão da dificuldade com o número de efetivos. E havia ainda uma outra questão de, enfim, não diria de pormenor, porque é por maior, mas não com esta dimensão, que era o facto de também aqui a GNR identificar a necessidade de ter um TPA, portanto um mecanismo multibanco para poder ter, nomeadamente para as multas das pessoas poderem pagar logo na hora. Bom, e o que tive naturalmente em linha de conta era que em relação ao posto da GNR havia um protocolo e que havia toda a necessidade de que ele não ficasse na gaveta e, portanto, nomeadamente a Sra. Ministra garantiu-me que no que dependesse dela as coisas andariam. Temos aqui esta constatação disso mesmo. Falei-lhe exatamente também na necessidade de viaturas, também me disse que se iria empenhar e, portanto, há uma viatura que chegou recentemente à GNR aqui de Baião. Quanto à questão dos efetivos e a questão do TPA, não tenho, enfim, informação nova que lhe possa dar, mas, portanto, é isto que eu sei quanto a esta matéria. Portanto, ponho então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 12, empreitada do Parque Lazer Urbano da Vila de Baião, construção de acessos, vias e parques de estacionamento, autorização para a realização da despesa e abertura do procedimento. Portanto, só dar conta que, a propósito do Parque de Lazer Urbano, esta é uma componente que acrescenta a mais outras duas componentes, uma delas que tem a ver com a requalificação de um curso de água que atravessa aquele terreno, cujo concurso já está a decorrer. Há também uma outra componente que tem a ver com equipamentos lúdico-desportivos
cujo, portanto, concurso também já está a decorrer, e aqui em função do valor que está envolvido, de 1,1 milhões de euros, penso que é isso, mais IVA, portanto, requer, portanto, o Presidente da Câmara não tem, na sua delegação de competências, a autonomia e a autoridade para poder lançar esse concurso, sem vir aqui à reunião de Câmara, e, portanto, venho aqui à reunião de Câmara. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, em relação a este projeto, e eu confesso que no último ano não acompanhei muito tudo, mas queria perceber se alguma vez nós, ou aqui na Câmara ou publicamente, este projeto foi apresentado para nós vermos. Isso não foi, quando aqui o podemos ver, ou pelo menos qual é a ideia do projeto. Portanto, gostava de saber isso. Depois, Sr. Presidente, em relação a isto, andámos a falar neste assunto do Parque de Lazer desde 2021, ou seja, demorámos 3 anos para fazer projetos. Aqui, nesta autarquia, com este Executivo, tem sido devagarinho, e nós percebemos porque este ano, não é? Porque é ano de eleições, e pronto, e o senhor vai-me dizer, mas tem que se fazer em alguma altura, é verdade, mas 3 anos para fazer projetos, por isso é que o Baião está como está. Sendo que as coisas têm que começar por algum lado, só que da maneira que começam, com este Executivo, é sempre a passo de caracol, e como diz o povo, com perna curta, e perdoem-me esta linguagem coloquial, mas pronto, mais vale tarde do que nunca, e isto era uma obra que já era anunciada em 2021 e que já tinha por obrigação de estar muito mais à frente e estar muito mais avançada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. É verdade, uma coisa é que, segundo a sua opinião, se o senhor fosse Presidente de Câmara, este mundo já não tinha problemas, já andava tudo a horas, tudo. E, portanto, Sr. Vereador, veja lá se naquelas coisas que têm a ver consigo e com as suas obras, elas andam também sempre e cumprem prazos. Um dia vai ouvir aquilo que não quer, mas deixe com essas insinuações. Sr. Vereador, vou-lhe dizer outra vez para não haver dúvidas, não é uma insinuação. Veja se naquilo que tem a ver consigo e com as obras, nomeadamente nas suas responsabilidades para com o interesse público, cumpra lá os seus projetos. Não sei se terá feito um convite à Câmara para ir lá fazer uma visita que não deviam lá ter ido. Mas isso é outra questão, Sr. Vereador, que poderemos falar também. Por favor, mas concretize, Sr. Presidente. Agora em direto, que é para não deixar ficar aqui qualquer coisa. Não, é que eu tenho dúvidas, Sr. Vereador, já agora, dúvidas, não é só isso. Que aquelas célebres obras em que o senhor admitiu aqui que construiu de forma ilegal ou sem licença possam, apesar das prerrogativas legais que lhe pode fazer valer e de alteração, de juntar processos, mas de não estarem ainda hoje isso completamente finalizado, Sr. Vereador. E por isso, eu acho que o senhor... Mas finalizado o que é a obra? Sr. Vereador, eu disse exatamente aquilo que queria dizer, ou seja, os processos de licenciamento relativamente a esses assuntos não estarem ainda hoje absolutamente fechados. Era só isso que eu queria dizer. E, portanto, Sr. Vereador, 2 coisas. Presidente, eu agradeço que os serviços, se puderem, não é os serviços, sou eu, Sr. Vereador, sabe quando é os serviços, eu como foi há bocadinho aquela questão de dizer que os serviços que não terão, a propósito daqui de uma reunião em que o Sr. Chefe de Divisão recebeu qualquer coisa no telemóvel e que depois os serviços, aí é com os serviços. Isto aqui não é os serviços, sou eu que estou a dizer isto. Okay, mas isto que eu acabei de dizer, ouça, isto não é uma conversa, portanto, o senhor fez uma interpelação, agora estou-lhe a responder, está bem? E, portanto, não tenho mais nada a dizer do que aquilo que disse. Então, bom, mas agora... isso por escrito, por favor. Mas, Sr. Vereador, o senhor tem a prerrogativa e tem a legitimidade para... aquilo que quer dizer e que quer escrever está-lhe garantido por lei, portanto, não precisa de... Bom, então, mas estava eu a dizer, Sr. Vereador, sabe quando nós assumimos aqui a autarquia mediante um programa eleitoral, porque isto vem a propósito do senhor... Vem a propósito de dizer, bom, esta obra e tal, anunciada desde 2021 ou 2000... se calhar até 2020. Quando fizemos o programa eleitoral, dissemos que queremos fazer um parque de lazer urbano. E, obviamente, o parque de lazer urbano é uma obra para este mandato
E, portanto, elas não podem ser feitas todas ao mesmo tempo. E, portanto, se dependesse de mim, Sim, mas é uma questão de respeito ao Sr. Vereador. O senhor faz-me uma pergunta, eu estou-lhe a dar-lhe a resposta, e o senhor está aí a fazer outras perguntas. Eu aguardo um bocadinho. Sr. Presidente, vai desculpar, eu estou aqui a ver uma coisa, estou a ouvir o que o senhor me está a dizer. Não? Certo? Mas se o senhor for por aí, eu aguardo um bocadinho. Se o senhor for por aí, quando o Sr. Presidente está a falar e as pessoas estão a mexer nos telemóveis, o senhor havia de interromper a sessão e dizer às pessoas que estão a mexer nos telemóveis que também não estão a ouvir o que o senhor está a dizer. Pronto, eu não reparo em tudo, mas sabe que às vezes eu próprio também mexo no telemóvel. Sabe para quê? Para controlar os tempos. Sr. Presidente, mas havia de fazer isso, Sr. Presidente, está bem? Agora, não me diga que o senhor está a falar, e só porque eu quero ver aqui uma coisa que a minha colega mas não está a mexer. Mas faz favor de ver, está então. a mostrar. Não, Sr. Presidente, não preciso. Estamos a perder tempo. Já posso continuar? Pode, esteja bom. Então vamos lá ver. Então vamos lá ver assim. O senhor diz, bom, é agora, porque isto já está desde 2021. Ao Sr. Vereador, dizer-lhe o seguinte: se dependesse da minha vontade, se dependesse do financiamento, do orçamento, aquela obra, como muitas outras, olha, esta que agora que falámos anteriormente do contrato interadministrativo para as obras de qualificação de posto distrital da GNR, já estava pronto. A gente toma a decisão e avança. As coisas são como são e o Sr. Vereador sabe. E, portanto, umas duas notas. Uma é, nós, para um mandato, assumimos um conjunto de compromissos. Essa história que o senhor vem com, bom, é ano de eleições, não. Ouça, nós no ano de eleições não vamos fazer nem mais nem menos obras do que o que fizemos durante todo o mandato. Aliás, nós temos hoje perto de 90% dos nossos compromissos que assumimos ou estão executados ou estão em execução. E por isso, se foram feitas até hoje e nos anos anteriores, não é ano de eleições. Agora, não deixa de ser, por ser ano de eleições, que não vamos fazer o que temos a fazer. É simples. E este assunto, conforme imaginará, teve aqui digamos, vários elementos que nos permitiram melhorar o projeto, mas tivemos que o alterar. A saber, comprámos, depois de termos gizado o projeto, e o senhor disse, mas eu não o conheço. Não, nós, inclusivamente, apresentámos logo em 2021 qual era a nossa ideia. E a nossa ideia, o Sr. Vereador se recorda, é ter uma componente lúdica com parques desportivos. Falámos aqui nisso tantas vezes. Lembro-me, por exemplo, uma das críticas corretas, que era uma das coisas que temos para lá, que é a criação de um espaço que decorre ainda da primeira Orçamento Participativo Jovem, a Sra. Vereadora chegou a falar nisso aqui, não é? E que depois, conforme também aqui já foi dito, na altura nós queríamos ter um terreno ali junto ao cemitério, que numa primeira fase não conseguimos comprar, e depois, como conseguimos comprar, então tivemos que alterar aí o projeto, a primeira vez. E depois tivemos que enquadrar, mediante a possibilidade de termos 2 blocos de apartamentos financiados pelo Instituto de Reabilitação e Habitação Urbana, e, portanto, também a condicionar isso no projeto, e, portanto, é uma mais-valia, e, por isso, se dependesse de mim, já estava há mais tempo, é agora, é quando é possível, e, portanto, já agora lançamos o ano passado a obra de requalificação portanto, do curso de água, que ficou deserto, portanto, senão também já tinha começado o ano que passou, e, portanto, os timings que são possíveis, mas não estamos a falhar ao Sr. Vereador, porque era uma obra para o nosso mandato. Não é? Se ele não arrancasse, o Sr. Vereador poderia ter alguma razão, arrancou, é mais um que fica aqui cumprido, e, portanto, hoje aqui devemos estar satisfeitos por isso. Eu punha então à votação. Sr. Presidente, Sim. Se bem pude compreender, o Sr. Presidente disse que nós falámos aqui várias vezes em ideias, em o que é que se queria lá fazer, inclusive aqui nas reuniões de câmaras, é verdade. Mas o projeto em concreto, que estava apresentámos logo na altura também, logo no início. Mas na altura quando? Em 2021? 2021, sim. E o que é que mudou? Mas não mudou muita coisa depois disso? O projeto final que está agora a ir a concurso, foi-nos apresentado? O projeto final, do ponto de vista da concepção daquilo que se pretende para lá, é exatamente o mesmo. A única diferença que existe, aliás, fizemos inclusivamente chegar um mailing à população, uma brochura com isso tudo, e, portanto, a única diferença que é que temos mais espaço, conseguimos enquadrar mais equipamentos.
E o senhor, se quiser conhecer o projeto em concreto, deste e os outros 2 que estão a concurso, até estão a concurso, tem toda a legitimidade até e toda a disponibilidade para poder ver até já hoje, se quiser. Está bem? Ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 13. Comemorações do Dia do Município. Atribuição de distinções honoríficas do município de Baião. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Portanto, só dizer que as distinções ocorrerão no dia 29 e, portanto, no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zézer, e que engloba, para além daquelas que são as personalidades que são agraciadas e escolhidas pela essa Comissão de Distinções Honoríficas, portanto, e que ocorreram nesse dia, tem também, como tradicionalmente, também a atribuição de medalhas de mérito aos funcionários que atingem um determinado número de anos de vínculo com a Câmara Municipal, começando com aqueles que é há 25 anos e depois daí para cima. E, portanto, fica também aqui o convite a toda a população, porque será uma cerimónia pública e, enfim, que evoca também o Dia do Município e que nos deve também orgulhar a todos. Portanto, eu punha então, já pus a votação, sim, ponto número 14, listas provisórias de candidaturas inscritas para o concurso de atribuição de 5 habitações sociais em regime de arrendamento apoiado, aprovação proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. A Sra. Vereadora Célia Azevedo, faz favor. Sr. Presidente, era só, portanto, solicitar, eu acho que não deve haver problema quanto a isso, portanto, a identificação com o nome e quem são as famílias, dado que, e fazendo parte também do Fundo Social de Baião, pode haver alguma necessidade até de analisarmos estes processos também à luz desta habilitação. Portanto, não sei se é possível, mas se for, gostaria de saber quem são as famílias, porque eu, pelo que vi aqui na proposta, estão identificadas com o número de processo. Não sei se será possível, se for, agradecia. Obrigada. Muito bem, conforme sabe, por questões do RGPD, Regime Geral da Proteção de Dados, nós não trazemos aqui, de qualquer das maneiras, é perfeitamente possível, até no final da reunião, eventualmente, junto com o Sr. Vereador, combinar essa possibilidade de ir ver, está bem? Sr. Presidente, posso intervir? Como? Posso só... Faz favor. Sr. Presidente, então, deixe-me dizer o seguinte, se nós, vereadores, e gostávamos de ter, e acho que vamos ter a oportunidade de ver quem é que está aqui, e essa questão do RGPD, eu também dava de sugestão uma coisa, quando as casas fossem entregues, que não haja fotografias para ver quem é que vai receber as casas, porque acho que aí também o RGPD também devia funcionar. Muito bem, Sr. Vereador, é uma sugestão que não precisava de a fazer, sabe que nós atribuímos muitos apoios sociais durante todo o ano e nunca fazemos fotografias, conforme penso que saberia. Sr. Vereador, faz favor. Presidente, se me permitir, só em relação a esta proposta, que já também falávamos aqui nela na reunião de 12 de fevereiro, e que também trouxemos cá uma outra proposta que tinha a ver com a abertura do procedimento, e não havendo qualquer inconveniente e qualquer indisponibilidade em poder transmitir essa informação, achamos só a atenção que aquilo que nós aqui votámos todos no dia 12 de fevereiro, na linha E, onde fazíamos as determinações que aquilo queríamos, daquilo que estávamos aqui a votar, nós próprios dizíamos que a Câmara Municipal libera e publica as listas provisórias dos agregados familiares ordenadas, observando as limitações aplicáveis aos dados de identificação pessoal nos termos do Regulamento Geral do Estado, recorrendo ao uso dos códigos de identificação alfanuméricos das candidaturas. A publicitação efetiva-se através da afixação das listas em local visível e público e disponibilização eletrónica na página da internet. Isto para dizer que nós estamos a obedecer àquilo que nós aprovámos na reunião de 12 de fevereiro, não impedindo de forma alguma, se a Sra. Vereadora tiver essa pretensão, de eu pedir aos serviços, porque também, como poderão ver, na própria proposta de hoje, e os seus documentos que estão juntos,
Aqui não é a Comissão, nem o Fundo Social de Baião, não é a Comissão que se pronuncia sobre isto. Eu próprio também não sei quem são as pessoas, só para que não hajam dúvidas. Sr. Vereador, era escusado esse sorriso, cara. Estamos a falar de pessoas, estamos a falar de habitações, até porque o Sr. Vereador está sempre com a ideia que fica tudo filmado. Não havia necessidade desse sorriso quando ele estava a dizer que não era conhecedor das pessoas que vão usufruir deste apoio. Acho que não fica nada bem, mas pronto, em relação a esta situação, era isso. Muito bem. Então, mas fica aqui enfim, a disponibilidade, não é? Até se quiserem agora no final da reunião passarem pelos serviços. Muito bem. Então, eu ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Ponto número 15, processo de recrutamento de juízes sociais para o exercício de funções junto ao Tribunal Judicial da Comarca do Porto Oeste, juízo de competência genérica de Baião, biênio 2025-2026. Proposta, queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, então ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 16, revogação da deliberação da reunião ordinária da Câmara Municipal de Baião de 11 de dezembro de 2024, que aprovou a atribuição de apoio económico no âmbito do Fundo Social de Baião, processo número 86 de 2024. Portanto, conforme tiveram a oportunidade de ver, no âmbito deste fundo foi atribuído um apoio no âmbito das bolsas de estudo para estudantes com carência económica e depois, enfim, há uma desistência por parte de uma das pessoas que foi candidata e a que lhe foi atribuído o apoio e, portanto, venho aqui para revogar essa mesma deliberação. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 17, minuta de acordo para a conservação e restauro do órgão histórico de tubos da Igreja Matriz Santo André de Ancede. Portanto, se concordassem, eu punha a votação as três, porque é de Ancede, também de São João de Ovil, e depois aqui o de Santa Marinha do Géser, sendo que aqui a de Santa Marinha do Géser é ligeiramente diferente, é também para estarmos preparados para a venda de fundos comunitários. No caso dos dois primeiros, o restauro, no segundo já é mais manutenção e eventualmente dinamização cultural, e nós precisamos deste acordo precisamente para a venda de fundos comunitários podermos formalizar as candidaturas. Se concordassem, punha à votação os três. Não sei, isso não obsta que queiram colocar alguma questão? Não, ponho então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Sendo assim, chegamos ao final da nossa ordem do dia. Há público na sala, não sei se querem intervir. Não. Então, eu pedi à doutora Ana Paula Carneiro o favor de proceder à leitura da ata para a sua aprovação em minuta. Portanto, todos os 19 assuntos da ordem de trabalhos foram aprovados por unanimidade, sendo que o ponto 6 será submetido à Assembleia Municipal. Muito bem, ponho então à votação a ata, a aprovação da ata em minuta. Quem vota contra, quem se abstém, a ata em minuta é aprovada por unanimidade. Agradecer então aqui a todos os funcionários da Câmara, também a toda a Câmara, e um cumprimento especial a quem nos vai acompanhar através da transmissão digital desta reunião. Bom dia.